O capítulo 41 de Gênesis é um dos capítulos mais longos deste livro bíblico. O texto completo é o seguinte: aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas e muito feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas fracas e feias comiam as 7 vacas formosas e gordas. Então o faraó acordou, e tornou a adormecer e sonhou outra vez, e eis que saíam de uma mesma raiz 7 espigas cheias e boas. E eis que outras 7 espigas brotavam depois delas, murchas e secas, queimadas do vento oriental. E as espigas menores devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã perturbou-se o seu espírito, e mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e o faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro-mor ao faraó, dizendo: das minhas culpas me lembro hoje. Quando o faraó se indignou contra os seus servos, e me encerrou na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E aconteceu que, como ele nos interpretou, assim foi, e a mim me foi restituído meu cargo, e a ele foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se ao faraó. E disse o faraó a José: eu tive um sonho, e ninguém é que o interprete, mas tenho ouvido dizer de ti, que ouvindo um sonho o interpretas. E respondeu José ao faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz ao faraó. Então disse o faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio. E eis que do rio subiam 7 vacas, gordas de carne e formosas de vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após elas, fracas, muito feias e magras de carne, tão feias que nunca vi outras iguais em feiura em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam nas suas entranhas, mas não se conhecia que entrassem nas suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. E também vi em meu sonho 7 espigas, cheias e boas, que cresciam de um mesmo pé. E eis que outras 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Eu contei este meu sonho aos magos, mas ninguém me soube declarar o que significa. Então disse José ao faraó: o sonho do faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou ao faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito ao faraó, o que Deus há de fazer, mostrou ao faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não se conhecerá na terra a fartura que houve antes, por causa daquela fome seguinte, porquanto será gravíssima. E quanto ao fato de ter sido repetido o sonho ao faraó 2 vezes,
é porque a coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, proveja agora o faraó um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto o faraó, e nomeie administradores sobre a terra, para tomarem a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão do faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. E este mantimento servirá de reserva para a terra, para os 7 anos de fome que hão de vir sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse o faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse o faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais o faraó a José: vê, eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: e ajoelhai. E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse também o faraó a José: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó a José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra Egito. E era José da idade de 30 anos quando se apresentou perante o faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, o mantimento do campo que estava em redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. E José ajuntou o trigo como a areia do mar, em muita abundância, tanto que deixou de contá-lo, porquanto não havia número. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E passaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito, e houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou ao faraó por pão, e o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele disser, fazei. E havia fome em toda a terra, e abriu José tudo em que havia mantimento, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de toda a terra vinham ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra.